E voltamos com célula, a singularidade. Que é, na prática, um jogo, mas mostra as interconexões. Não tem como dizer que não é, mas pra mim é uma lousa interativa bacana. É uma lousa interativa. Torna-se, muitos, o primeiro organismo multicelular emerge. Multicelular. Esponja marinha. Isso aqui nunca funciona quando eu quero. Esponja marinha. Composição. E não foi. Porífera. Poríferos ou porífero, latim poros, portador de poros, é uma esponjas modernas predominantemente marinhas, existindo algumas em água doce. E é assim que você basicamente pesquisa, vendo em artigos. Tem um conjunto de... tem um conjunto de navegadores. E esses navegadores, eles são, como esse, pesquisa. E é assim que você baseia trabalhos em outras pesquisas. Bora ver... Animais aquáticos marinhos. São animais aquáticos marinhos de água doce, sésseis na forma adulta, cores, formas e dimensões variadas. São metazoários primitivos. Considera-se que esponjas surgiram há 600 milhões a 400 milhões de anos no período cambriano. Provavelmente os primeiros animais pluricelulares surgiram ao longo da evolução. Esponjas não possuem órgãos ou sistemas diferenciados. Células não constituem tecidos stricto sensu. As ligações intercelulares são lábeis e instáveis devido ao seu caráter primitivo. As esponjas são dos elementos dominantes de diversos ecossistemas marinhos, passado e presente dentro estes arrecifes coralinos e ambientes antárticos. Mais de 5.000 espécies de esponjas já foram descritas até o momento. A Filoporifera é cosmopolita, podendo ser encontrada... Porífera é cosmopolita, podendo se encontrar na faixa entre mares e assoalhos marinhos, inclusive em abissais abaixo de 8.000 metros. A classificação atual de esponjários divide-se em filopolífera em 2 subfilos, sem plasma, com liga classe... Ok. Aprendendo 90% do número total de espécies, apesar de ser estudado por mais de 1 século e meio, ainda que estudamos proliferam grande controvérsia, taxonomia, muitas espécies têm sido após o advento do mergulho autônomo a partir da Segunda Guerra Mundial, bem como a dificuldade de manutenção em aquários devido à sua morte precoce, o que significa as alterações no seu padrão metabólico. Dentre os vertebrados, os espongiários são menos estudados do ponto de vista biológico. Considera-se que as esponjas foram os primeiros animais marinhos estudados do ponto de vista químico. Estudos com produtos naturais, esponjas marinhas forneceram importantes informações do ponto de vista quimiotaxonômicos e ecológicos sobre química biológica, bioquímica, porém sendo diversas espécies de esponjas apresentam várias com cianobactérias. Bactérias consideram-se que vários produtos naturais isolados de esponjas podem ser originários de micro-organismos.
A toxicidade prolifera. Os cuidados gregos relatou o trabalho de mergulhadores britânicos que coletavam esponjas de utilização medicinal. Composição química. E elas são estruturadas e feitas por micro-organismos. Tudo bem. E evoluímos até esponjas. Se ela é formada por micro-organismos. Então ela é uma colaboração, uma intercolaboração de micro-organismos. Seria isso? Foram apresentados discutidos detalhadamente, elementar, distante, valores de massa exata medidas, pionidalinas, no caso de carbono, 20 hidrogênio, 12 nitrogênio, 2, massa exata, fórmula, uma massa exata, digitar com diferença. Pós-isolados, atividades neoplásticas in vitro, epiderme. O composto também possui uma atividade estimuladora da liberação de cálcio, H2. Então ela é um tecido, ela é um conjunto, e esse conjunto faz a filtração através da alimentação por filtração, mas também tem especialização para iniciar o processo de defesa, que no caso a calcificação com aquecimento com altas temperaturas visa proteger elas, embora isso possa acabar matando. Eu acho que é o evento do clareamento dos corais, que é basicamente isso. É interessante. Segunda série, então. Posição. É algo interessante. Se for ver, não é nem um pouco daquilo. É basicamente isso. É interessante. Coral. Invertebrado marinho. Bora ver a definição de coral. Um coral, ele é 100% mais eficiente que uma esponja. É um invertebrado marinho com a capacidade de desenvolver esqueleto com cálcio e carbonato. Ele é mais especializado. Esponja, primeiro organismo celular do mundo, este alimento de filtro estacionário são produto de várias células eucariontes que se juntaram. Cada uma já com processo de especialização. Aqui o cálcio é usado como estrutura. Não é cálcio, é cálcio e carbonato. Ok. Tudo bem. O que é um coral? Aqui.
que é um coral marinho? Tomara. Caramba, tem vídeo pra caramba. Tipos de coral marinho. Pronto. O que é um coral marinho? Dá-se o nome de corais são grupos de animais marinhos primitivos classificados como antrozoários, filocinidários que vivem em ambientes muito restritos em mares tropicais de água quente, acima de 20 graus, e claras, portanto, calmas e rasas, menos de 40 metros de profundidade. Isso torna excelentes indicadores de condições ambientais, acusando com clareza a ocorrência de desequilíbrio nas condições do ambiente que vivem. São pela mesma razão importantes em geologia, pois a existência de corais fósseis, uma rocha mostrou que se formou um ambiente marinho raso de águas quentes e calmas. São animais sésseis e isso vivem presos ao fundo do mar, como se fossem plantas, formando colônias em grandes dimensões. São animais, não são plantas. Os corais, conhecidos como coral de pedra, todos antozoários, exceto as anêmonas, desenvolvem um esqueleto e composição calcária. A anêmona é uma exceção. O conjunto desse esqueleto forma recifes e corais. Com exceção do coral, que não é um esqueleto. Não tem esqueleto, tá? A maior desses recifes é a Grande Barreira de Corais, em Queensland, na Austrália. Talvez por isso Peixerma, Sydney. Recifes circulares. Ali vem 1.500 espécies de peixes, 360 coral, 8.000 moluscos, 400 a 500 alga, 1.330 crustáceos, mais de 80 equinoderma, grupo de animais que inclui estrelas do mar e ouriços do mar. E o peixe cirurgião, que é o azulzinho que eu adoro. Aproximadamente cilíndrica, oca, composto. O esqueleto calcário é cilíndrica e oca, é composto por carbonato de cálcio de 7, carbonato de magnésio 7%. Tá. Corais são considerados o ecossistema maior diversidade do mundo também, um dos mais vulneráveis de todos. Calcula-se. E aqui vem as informações. Esqueletos de corais gemológicos são transparentes e opacos, cores principalmente vermelha, rosa ou laranja. Variedade gemológica pode ter outras cores branco, preto, azul, creme ou marrom. Tem baixa dureza de 3,5 a 4,0 de densidade, 260 a 270. Dos 2,60 a 2,70 mostra estrias retas espiraladas, servem para diferenciá-los das imitações quando estão ainda no estado bruto, formam troncos de 20 a 40 centímetros de altura com ramificações até 6 de diâmetro. Corais negros só podem ser bem maiores, chegando até 3 metros de altura. Corais encontrados em mais de 100 países, principalmente na Tailândia, Austrália, Filipinas, são pouco comuns nas costas do oeste das Américas e na costa oeste da África devido a correntes marítimas frias dessas regiões. São igualmente escassos no nordeste da América do Sul, pela ação da água doce do rio Amazonas nas costas do Paquistão, Bangladesh, pelas águas do rio Ganges no Brasil, há recifes desde o sul do Bahia até o Maranhão, e concentrados especialmente na área de Salvador, arquipélago de Abrolhos. Ocorrência totalizada de 240 quilômetros quadrados. O coral usa adorno desde vermelho, coral fossilizado, corais brutos, lapidados, coral negro, Equador, cuidados. É interessante. Corais são interessantes, então. Medusas, músculos.
Medusa. O que é? Medusa, o que é? Eu acho que é essa aqui, não é aquela outra. Medusa é um animal que habita o meio aquático. Paralelamente, pode-se dizer, Medusa é um ser da mitologia grega. Animais perigosos para urbanistas. Do ponto de vista da classificação dos seres vivos, a medusa também é chamada de água-viva. É um animal invertebrado do grupo Cichnidario. Seu corpo tem a forma de um sino, também chamado de guarda-chuva. Dele desprende manúbrio em sua extremidade, enquanto-se a boca deste animal. Dependendo da espécie, a boca está cercada por 4 ou 8 tentáculos com células urtiga. Urtiga. Enfim, não precisa explicar. O cinidócito. Células cumprem uma função de defesa e ao mesmo tempo servem para buscar alimento. As medusas se alimentam de micro-organismos, mais particularmente do zooplâncton. Seus movimentos são muito limitados, por esse motivo não percorrem longas distâncias, ao menos que sejam arrastados pelas correntes oceânicas. O corpo da medusa é composto de 95% de água e sua estrutura corporal é simétrica. Seu sistema digestivo é de grande simplicidade, gera o alimento por sua boca, sendo através dela mesma reelimina seus resíduos. Cresce um sistema nervoso, carecem de sistema nervoso, também não tem cérebro, seus olhos podem diferenciar a luz e escuridão, detectar a presença de possíveis presas. Especialização de células, mas também já tinha célula urticante, então, pensando bem, desde os corais, antes dos corais, das esponjas, já tem células especializadas, então não precisa dizer que são células especializadas. Mas são células especializadas. Causa lesões cutâneas, certa gravidade. Lesão na pele. Erupção cutânea, por exemplo, é uma forma de dizer que teve uma bolha por causa da doença e ela estourou. Tá sangrando. Erupção cutânea. Enfim, personagens da Medusa aparecem com um monstro da aparência de mulher. Os homens olham fixamente e se transformam em pedra. A Medusa era uma das 3 mães górgonas que eram filhas de Forcis e Ceto. Ao contrário de suas irmãs, Medusa era a única mortal, ao mesmo tempo mais bonita. A beleza despertou o interesse do deus Poseidon, motivo que por esse motivo já afirmou o templo de Atena. Conheceu a notícia, a deusa Atena reagiu com raiva e decidiu transformar a Medusa em um monstro cruel e sanguinário. Apesar do castigo, a deusa Afrodite sentia ciúmes dos belos cabelos de Medusa. Por esse motivo transformou... Tá. Mitologia. Bora pra árvore. Citoplasma, coral. Importância dos músculos. Natação. Ficus. Vicus.
A evolução surgiram seres vivos com toda especialização, transporte de água e nutrientes. Então ele surgiu aqui. Antes de ter sido. Através da alimentação por filtro. A célula eucarionte, através da alimentação por filtro, também cria um sistema de barreiras especializadas para poderem trabalhar juntos. No momento que isso se forma, apesar de terem uma certa independência, se formam os tecidos. Então, meio que esses dois, a célula eucarionte e a esponja, através da alimentação por filtro, resultou no tecido. Seria isso? Não sei. Sinceramente não sei. É porque parece mais uma consequência. O espaço para viver compactado talvez seja isso. Para transmitir as informações célula a célula. Ainda. Pode ser. Aí nós temos os músculos. Simetria radial é simetria. Um lado igual ao outro. Sinodócitos. Reprodução sexuada. É bem extremamente simples. Sinidócitos. Que diacho é um sinidócito? O que é um sinidócito? Ah, eu não me lembrava. Até ver essa imagem, não lembrava. Eles se fixam e se desenvolvem. Sinidócitos são células esticantes. Não lembrava não. Caramba, não lembrava não. Tava confundindo sinidócitos com cânceres como esponjas, entre outros, que no processo de reprodução eles têm uma etapa que eles passam por uma metamorfose e vão até um outro lugar, seja por corrente ou seja por nado. Se não me engano, a Nêmona faz isso. Estou em dúvida agora quais são os que fazem isso. No processo inicial eles nadam, se fixam, se desenvolvem. Aí se fixam finalmente. Eu achei que era isso. E aquilo é a imagem provavelmente de um coral que tem sinidócitos. Que é um sinidário. Aquilo ali é um sinidário. Nossa. Essa função se localiza. Consulte. Ah, não. Bora ver a filossinidária, o UFG. A fonte é confiável, é o UFG. Só não dá pra abrir. Mas é confiável. Tá, bora pra cá. Aí vai mandar pra outro arquivo. Ah, vai caso, cara. Na epidemia das células cerebrais miopilietais, espectro milionário. Epítetos musculares responsáveis pela proteção do movimento do corpo. Há também células uricantes, os sinidócitos. Essas células possuem pequena cápsula nematócito que contém toxinas e um filamento inoculador enovelado. É como se fosse uma agulha protegida. Eu vou explicar como uma agulha protegida, que é mais fácil. É uma agulha protegida. Quando estimulado, provoca a abertura do nemócito. É como se tivesse um espinho protegido, uma agulha protegida, e na hora que é necessário se defender, ela sai. Aí no movimento, ela acerta o que precisa acertar, seja o animal para matar ou para se defender. Estrutura de sinidário tipo póplio hidra figura que o sistema sinodócito com o nemotócito recolhido, citosócito descarrega a toxina. Esconde até precisar acionar. Alguns sinidários, como os corais, produzem exoesqueletos, esqueleto externo de calcário, substâncias orgânicas secretadas pela epiderme deles são responsáveis pela formação dos recifes de corais, que servem como abrigo para os seres vivos.
Então isso afeta os outros, tanto a parte dos corais quanto o outro. É uma defesa a mais que é desenvolvida. Basicamente, só desenvolvemos uma defesa a mais. Quer dizer, esses seres desenvolveram uma defesa a mais. 100 anos, a cavidade gastrovascular não possui sistema respiratório e circulatório excretor. É ainda célula a célula. É célula a célula ainda. Que é bem interessante. 225 mil. Sistema nervoso? Não, sistema nervoso ainda não. Mas já tem. Pode não parecer. Não é um sistema nervoso defendido por um cérebro. Sabe, o cérebro estrutura. Posicional não existe. Existe sinidário, que é uma estrutura complexa, é um conjunto já. Como eu posso dizer? Especializada, especialização. Já bem especializado, mas o cérebro ainda não está com uma especialização. Mas no momento em que eu toco e há estímulo elétrico, e esse estímulo, através de um sistema de memória entre as células, consegue reagir, é um tipo de memória, é uma coordenação. Então é como se fosse um cérebro, tudo funciona como se fosse um cérebro ao mesmo tempo, em que não existe um cérebro. Todas as partes precisam colaborar para o funcionamento. Mas elas já possuem um sistema nervoso. Para acionar isso aqui, elas teriam que ter um sistema nervoso já. Natação. Agora ele pode se deslocar, não fica, dependendo da corrente marinha e das suas alterações. O processo de natação permite. A temperatura não é boa, devido a algum evento extremo, simplesmente nada para outro lugar. Esse é o evento da natação. Muitos organismos têm capacidade de mover-se de um local para o outro pela primeira vez. Porque esses aqui, eles poderiam nadar, tecnicamente. O músculo não. Alguns tipos agora de estrogenados de corais, eles se reproduzem, eles se fixam e se desenvolvem. Porém, eles se fixam e se desenvolvem. Se o microclima de lá muda, eles não podem se modificar. Tirando o processo de fixação, que eles são normalmente elevados, eles não se locomovem. Agora tem essa opção. Provavelmente foi uma anomalia, um erro, que deu a capacidade de natação, um impulso extra. Como consome energia, muita energia, a movimentação por si só, essa característica só foi vantajosa porque ela permite capturar outros lugares em que tenha alimento, que tenha nutriente. E por isso essa característica é vantajosa e por isso ela durou. Embora, se for considerar, ela vai contra todas as regras de mínimo esforço, de preservação de energia, porque o ambiente é hostil. Pelo fato dela conseguir se deslocar, essa característica predominou. E é um grande salto. Para isso você tem que ter a musculatura e um sistema nervoso. Não precisa de um cérebro para coordenar ainda tudo isso. Embora a gente precise do nosso para coordenar, mas isso já são seres... Nós somos um ser extremamente elaborado. Nem todos os animais precisam do cérebro. Francamente, tem alguns seres humanos que também não precisam. Ah, isso aqui é legal. Se você corta ele no meio, ele se divide em dois. O Flyton. Flyturon. E é bem legalzinho por causa disso. Se divide. Deve ter vídeo mostrando que ele se divide. Divide não. Não é que ele se divide. É que cortam ele no meio, aí surgem dois dele.
E tudo isso surgindo por causa de variações. E por causa de mutação, que são basicamente erros do ADN. No caso de funções como das funções, o RNA tá como ARN. Eu queria imitar o sotaque português pra falar esse ADN do jeito que eu vi naquele documentário. Acho que eu vou ver o documentário de novo só pra tentar falar daquele jeito, o ADN. Isso é muito. É muito europeu, é muito aquele pessoal que tenta imitar português a todo custo. ADN. Natação. Aqui a gente está na metade. Está mais ou menos a 600 milhões de anos. Um pouco mais. Porque já passamos das esponjas. Interessante, quando eu era criança, quando eu tava no fundamental, eu sei que eu tive uma aula de geografia sobre corais. E eu tive que fazer uma prova sobre corais. Não, sobre tipos de ilha, e nelas incluíam lugares que tinham corais. E, se não estiver enganado, existe um tipo de ilha que é composta basicamente por corais. E é um tipo de ilha extremamente inusitado, mas era só mais sobre curiosidade. Basicamente é um acúmulo de coral, não é que a ilha seja formada de corais, é ter um acúmulo de coral. A região de coral ela tem uma agitação amena e se forma uma ilha naquela região. Que é uma ilha extremamente rica porque, mesmo sendo basicamente areia, tem peixe, vem os pássaros. Os pássaros comem esses peixes e fazem e defecam na ilha. A ilha, por sua vez, em alguns períodos chove. Aí começa a crescer uma vegetação. Então é uma ilha feita por corais. E parte dela também tem coral, porque acumulou onde ficavam os corais. Então, alguns estão soterrados. E tem plantas trazidas por essas aves. Caramba, isso eu acho que isso foi um trabalho fundamental. Valia de 0 a 10. Eu não lembro qual foi a minha nota. Não me lembro. Eu odiava geografia naquela época. Eu odiava geografia, mas eu descobri que eu não era que eu não gostava da matéria, eu não gostava do professor de geografia. Mas eu era muito bom em matemática. Eu era muito bom em matemática.